Galera, primeiramente, né, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live, fechada, exclusiva para a galera da nossa comunidade, do nosso curso. Já selecionei as lojas aqui. Vou pedir para vocês simplesmente para deixar o microfone no mudo e as dúvidas que forem surgindo vão mandando digitada aí no chat, beleza? Porque aí fica mais organizado. Eu vou seguir na minha linha de raciocínio aqui. E assim que eu for fazendo as pausas, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. É, vou olhar o cardápio da Massas da Gi, né? E vou olhar o cardápio do nosso espetinho, tá? Tem algum de vocês presente aqui? Deixa eu só olhar aqui. Boa, Renan. Vou começar com a sua loja, aproveitando que você está aqui já. Beleza? Vamos lá, turma. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Assim que vocês estiverem vendo, dá um ok para mim aí no chat, por gentileza. Tá ok? Não, beleza, pessoal. Bora lá então. Primeiro ponto, né? Para quem não me conhece aí, eu sou André Lopes, o brabo do delivery, né? Faço parte do Conexão iFood, já são quase 5 anos ali, juntamente com o João Barcelos, com o Marcelo Marani, a Bia Fraga, o Rafa Silva, enfim, né? Sou especialista certificado pelo iFood e deixa eu só botar alguém aqui, Vai pessoal. começar a falar. Pronto. Então, eu sou especialista certificado pelo iFood. Já tive algumas lojas, já tive açaí, já tive macarrão, já tive marmita dentro da plataforma desde 2018, né? E já ajudei aí mais de 1.500 donos de restaurantes, através de cursos, mentorias, consultorias, tá? Então, assim, mexo em cardápio todos os dias, tenho clientes que eu atendo todos os dias. Então, e além disso, né, eu ajudei a desenvolver grande parte das coisas que estão dentro do iFood, porque esse é um papel nosso dentro ali do Conexão, certo? Então, vou passar aqui a minha visão para vocês em relação a essas duas lojas, para que vocês possam adaptar essa visão para os negócios de vocês. E qualquer dúvida que vocês for tendo em relação a isso, vocês vão pontuando aí que eu vou tirando essas dúvidas para vocês. Beleza? Vamos começar aqui. Eu sou muito prático, né? Eu não gosto de muita enrolação. Primeiro ponto em relação ao nosso espetinho aqui. Não vejo relevância em colocar aqui bebidas e sobremesas no nome, tá? O nome é um dos principais motores de busca, se não o principal motor de busca da loja, né? E aí, por exemplo, você pode utilizar outro produto forte, a depender da sua região aí. Sei lá, nosso espetinho, aí você pode colocar espetos e jantinha, por exemplo. Por quê? Porque são formas como o cliente procura mais ali dentro do iFood, certo? Então, a gente sempre procura que o nome traga mais relevância para a loja. Bebidas e sobremesa não traz mais e nem é o foco do seu produto, o foco da sua loja. Então, alterar ali, por exemplo, às vezes tem não sei o que lá, burger, Zé Burger, por exemplo. Então você coloca hamburgueria Zé Burger, porque o nome é um motor de busca. Então é importante você utilizar dentro do nome aqui produtos-chave que as pessoas pesquisam, certo? E que você oferece.
Por exemplo, uma marmitaria que vende parmegiana. Você pode colocar marmitaria da Lúcia, né? E aí você coloca na frente a casa da parmegiana. Por quê? Porque a parmegiana é um dos pratos mais buscados de todo o iFood, certo? Então você tem que pensar nessa inteligência já no nome da sua loja. E uma coisa que eu sempre ressalto é o quê? Principalmente para quem tem salão. Muitas das vezes a gente sofre um pouquinho com isso quando eu vou trabalhar com consultoria, analisar alguma loja, porque o dono de restaurante, mas o nome da minha loja não é esse. Vocês têm que entender que o iFood, ele tem uma dinâmica própria, ele tem uma linha própria, o algoritmo dele é próprio, então você precisa adaptar a sua realidade aqui para dentro, para você de fato performar dentro da loja, dentro da plataforma, certo? Então, deixa eu olhar aqui se você vende jantinha, se não, eu até recomendo que você venda, pelo menos aqui na minha região é muito forte, Eu, né? Em Goiânia a palavra mais pesquisada de Goiânia, para quem for de Goiânia aí, a palavra mais pesquisada no iFood de Goiânia é jantinha, tá? E é uma composição boa que serve para você aumentar o ticket médio. O que que é jantinha, gente? Jantinha é o espetinho, mais arroz, um feijão tropeiro, um vinagrete, uma mandioca ali. É uma refeição completa, né? Para quem é de boteca aí, é muito comum a galera vender. Aqui em Minas, em Goiás, é extremamente comum, tá? Então, pode ser um atrativo. Você coloca nossos espetinhos, coloca aqui na frente, tá? Assim, jantinha e espetos, né? Ou se você não recomendo que faça, porque eu vi que você tem uma parte de hambúrguer ali, é, tem uma parte de hambúrguer ali. Não recomendo dois nichos grandes na mesma loja, tá? Vamos avançando aqui. Você tem uma avaliação de 4,9. Acredito que você tem uma boa operação ali. E vamos passar para a parte do cardápio. Primeiro ponto, sempre ordenação aqui do cardápio por ordem de preço, tá? Por quê? O que que eu sempre bato nessa tecla? O nosso cérebro, ele é acostumado a padrões. A gente lê sempre da esquerda para a direita, a gente conta sempre do número maior, do número menor para o maior. Né? É muito mais fácil para vocês contar de 1 a 500 do que de 500 a 1, né? Então a gente é acostumado com sequências lógicas, nosso cérebro. Então, se você pega aqui, ó, se eu vejo um espetinho de 16,90 e depois um de 13,90 e aí outro de 16,90, eu vou começar a comparar. Uai, por que que esse de 16 é esse valor e aí tem um de 13 aqui? Qual que é a diferença deles? Será que é o tamanho? Enfim, será que é a gramatura? E aí, toda vez que você gera essa dúvida na cabeça do cliente, todas as vezes, indiscutivelmente, você está ali diminuindo a conversão do seu cardápio. O cliente não gosta de pensar e o nosso papel ao construir um cardápio, a desenvolver essa engenharia do cardápio, ele é facilitar a tomada de decisão do cliente. Então você precisa facilitar ordenando em relação a preço e precisa facilitar colocando os itens que você mais vende, né, em maior relevância no cardápio. Eu falo isso pensando no topo do cardápio. Por quê? Porque o topo é o que as pessoas veem primeiro quando ela chega na sua loja, certo? Então, ordena aqui por ordem, por ordem de preço, sempre do mais barato para o mais caro. Por quê? Porque na cabeça do cliente é assim, opa, peraí, aqui estão os mais baratos, e à medida que eu vou descendo, os mais caros estão aqui. E aí ele já vai ter a sequência lógica. Opa, então aqui está melhorando, ou está aumentando a porção, ou está me entregando um produto mais premium. E aí essa lógica fica clara, né? Importante, eu sempre ressalto que no iFood é muito fácil mudar de loja, certo? Com dois, três cliques na tela, o cliente ele já mudou de loja. Ao invés dele, quando ele visita a sua loja, ele arrumou, tomou um banho, buscou a namorada, saiu de casa. Então o gasto de energia é muito maior, Tô falando isso, certo? cara. Então, Hã?
Peraí, deixa eu só anotar alguém aqui. O Leno fala pra ela também? Não tem como, mãe, ó. Olhar o Henrique. É, então, assim, é importante você ter essa clareza na sua cabeça e pensar que o seu papel é sempre facilitar essa tomada de decisão, né? Você não tem muitos itens aqui no cardápio, só que aqui já está misturando muita coisa, num padrão que eu não gosto. Por que que eu não gosto, né? Porque o algoritmo do iFood, qual que é a missão central dele? Mostrar a loja certa para a pessoa certa, né? Então, se o algoritmo do iFood tem a leitura que o meu comportamento de compra é toda quinta-feira, por volta das 10h40 eu peço meu almoço. E geralmente eu peço pratos que tem frango, ao invés de carne, né? Carne bovina ou carne de porco. Então, toda quinta-feira, na hora que eu abrir meu iFood, perto das 10h30, 10h40, ele vai priorizar me mostrar lojas que geram uma boa experiência, que tem um ticket médio semelhante ao que eu consumo, com os produtos que geralmente eu consumo, certo? Então, ele é muito específico e cada vez mais com a evolução das inteligências artificiais e tudo mais. Então, se eu tenho aqui espetinho, aí do nada aqui no meio tem um estrogonofe, aí aqui embaixo já tem salgado, e aqui pudim e um tira-gosto. Cara, isso aqui é uma bagunça. Pensa que o algoritmo é uma pessoa e pensa que isso aqui é uma bagunça na cabeça da pessoa. Por quê? Porque o cliente que consome espetinho, ele tem um público específico, né? Ele tem um comportamento específico, com horas específicas. E ele é totalmente diferente do cara que está buscando um estrogonofe, que é totalmente diferente de alguém que está buscando comprar salgado, que é totalmente diferente de quem busca sobremesa. Então você, além de confundir o seu cliente, você está confundindo o algoritmo do iFood, né? Se nas lojas, se nas cidades que vocês tiver McDonald's, vocês podem observar que o McDonald's tem 4 lojas dentro do iFood, certo? Ele tem o Mac normal, padrão, tem sobremesas do Mac, tem chickens do Mac e tem Mac Café. Por quê? Porque o público do McDonald's é um do normal, que toma sorvete lá, que pede sorvete é outro, que come as coisas prioritariamente com frango é outro, e que consome os produtos de café da manhã do McDonald's é outro. Então, quanto mais específico vocês forem dentro da plataforma, melhor, né? Algumas exceções existem, né? Ah, o comportamento de compra de quem toma açaí e quem pede sorvete é muito semelhante. Então, você pode vender sorvete e açaí na mesma loja. Mas aqui nós estamos falando de nichos muito grandes. Nós estamos falando de salgados, que é um nicho. Nós estamos falando de comida brasileira, né? Mais para janta, que é o espetinho. E estamos falando de comida brasileira mais para almoço, que é o estrogonofe. Então, assim, você precisa melhorar o direcionamento dentro da sua loja, né, através, vamos dizer assim, dessa configuração para deixar mais claro para o algoritmo do iFood quem de fato é o seu cliente. Porque aí você facilita ele mostrar a sua loja para aquele cliente. Porque uma hora ele mostra para o cara, pensa, uma hora ele mostra sua loja para o cara que estava procurando um estrogonofe. Aí depois ele mostra para o cara que está procurando espetinho. Depois para o cara que está procurando salgado. E esses caras não têm nada a ver, não tem nenhum padrão de compra dentro do iFood. Então ele vai ficar errando, jogando a conversão da sua loja para baixo. Entendeu? Então é importante você pensar nisso e tomar a decisão de qual nicho você vai seguir dentro da sua loja, certo? Como que eu jogo É, lá, amor? beleza. Então, importante você entender e direcionar a sua loja para esses nichos. André, eu quero trabalhar com salgado. Cara, se possível, abra outra loja onde você vai vender só salgado e criar uma estrutura de vendas para salgado.
Quanto mais específico você for, menos confusão você gera para o seu cliente e para o algoritmo do iFood, certo? E pensando nisso, né, seguindo essa linha, o que que eu vejo aqui? Eu sempre falo que o iFood ele tem três jornadas de forma básica. Primeira jornada para o cliente encontrar a loja, que isso está diretamente impactando nessa primeira jornada sua. Por quê? Porque uma hora ele vai mostrar para um público, depois para outro público, depois para outro público, e vai dificultar o cliente de achar a sua loja de fato, certo? Então, primeira jornada, para o cliente achar a loja. Segunda jornada, para o cliente, vamos dizer assim, achar os melhores produtos dentro da sua loja. Que ele achou a loja na primeira jornada, a segunda é quando ele acessou o seu cardápio. Então, os melhores produtos, os produtos que você tem mais conversão, os produtos que você mais vende, né, eles precisam ter uma relevância maior. Por isso que a maioria dos cardápios tem os mais vendidos, top 5, né? Ou às vezes pega promocionais e joga os itens ali que mais vende no topo do cardápio. Por quê? Se o algoritmo, se a leitura que a gente tem e as informações por dentro do portal mostram que o iFood, o cliente no iFood está pedindo esses produtos, então eu vou facilitar, mais uma vez, pensando em facilitar, com que esse cliente encontre esses produtos aqui dentro, né? Então é importante você pensar nessa linha também. E a terceira jornada que eu falo é o quê? Dentro do item. A terceira jornada é onde eu falo que a gente vai ganhar mais dinheiro, porque é fazer o cliente que já tomou a decisão de comprar algum produto nosso gastar mais. Como que eu faço isso? Através de uma configuração de compra dentro dos complementos. Igual aqui, você tem molho, né? Galera, para quem trabalha com molho, sempre recomendo, sempre tenha molho de alho. Sempre tenha molho de alho. É um molho que não pode ficar sem. Por quê? Porque a galera gosta demais, certo? E sempre venda molho de alho. Sempre venda molho de alho. Porque o pessoal tem gente que gosta mais de comer molho do que o próprio espetinho, o próprio hambúrguer, essas coisas. Mas aqui é o ponto onde a gente vai criar mais mecanismos de vendas, né? Aqui, por exemplo, o cara está comprando um espetinho de alcatra por R$16,90. Por que que eu não ofereço um segundo espetinho para ele por R$12,90? Ele só vai conseguir comprar se ele já tiver comprado o primeiro. Mas eu saio de um ticket médio de R$17 para quase 30, certo? Por que que eu não ofereço aqui para esse cara opções de complementos, uma porção de arroz, né? Uma porção de feijão tropeiro, uma porção de mandioca, uma porção de vinagrete, tudo cobrando. Óbvio que você não vai colocar muitas coisas. Os molhos, ok. E o mais importante de tudo, oferece bebida aqui dentro. Por que que eu sempre bato nessa tecla? Para quem já viu outras lives aí e tudo mais, sabe que eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque o ponto é o seguinte, galera. A gente precisa fazer o cliente gastar mais e o iFood mostra a loja de duas formas. Ou a loja, certo? Como um todo, ou pratos da loja. Através de listas, através daquelas sugestões ali no começo, quando você abre o aplicativo. Por que que é importante a gente ter essa estrutura de vender mais dentro do item? Porque caso ele apareça numa única lista, eu consigo oferecer uma refeição completa para o meu cliente, fazer ele gastar mais, mesmo que o meu produto seja um produto de lista. Então, às vezes você está numa lista ali de R$24,90, R$29,90, mas ali dentro você tem uma estrutura de venda que consiga subir isso aí mais R$10, por exemplo. Ah, uma bebida e um chocolate, no caso, sei lá, de uma parmegiana. Vamos supor que a parmegiana sozinha é R$29,90, ela entra na lista de almoço ou jantar bom e barato, mas ali você vai ter uma alta conversão de bebida, né? E de um chocolate sobremesa, totalizando mais R$10 ticket médio. Então, você utilizou
a lista para trazer mais visibilidade, para trazer mais vendas para o seu negócio, mas você utilizou aquele produto para aumentar o ticket médio, né? Então é extremamente importante ter uma estrutura de venda dentro dos itens, certo? Extremamente importante. E aí, outro ponto é o quê? Que eu senti muita falta aqui, que falta demais. Na minha visão, você precisa vender um arroz branco aqui, pelo menos. Né? Não achei aqui. Você precisa vender um arroz branco. Precisa, precisa vender, caso na sua região não seja forte, um feijão tropeiro, mas um feijão de caldo e tudo. E mandioca, vinagrete, que são complementos que o pessoal gosta de consumir aqui. E você também precisa de combos, né? Porque combo é onde o cliente vê uma vantagem e é onde você tem uma oportunidade de, numa tomada de decisão mais fácil, lembre sempre de facilitar a jornada do cliente aqui, facilitar como esse cliente pede na sua loja, né? Às vezes a pessoa tá ali, tá um casal, aí tem que ficar escolhendo espetinho um por um, mais um complemento, mais alguma coisa, e isso vai ficar, isso a gente chama de fricção. Isso traz mais pontos de fricção. Fricção é aquele mesmo movimento que o carrinho nosso que a gente fazia, de puxar para trás aqui, soltar e sair andando. É aquele mesmo movimento. Só que aqui é ruim. Porque quando eu gero fricção, é atrito, é uma coisa negativa para o cliente. Então, ao invés de selecionar aqui, três espetos, mais, vamos supor, um arroz, mais um molho, alguma coisa, se você cria um produto aqui, um combo casal, que já vai com arroz, feijão tropeiro e vinagrete, certo? E a pessoa, o máximo que ela vai poder fazer é substituir um ou outro por mandioca, por exemplo. E dá a opção dela escolher três espetos num item só, você facilita muito mais, porque aqui ela tem que entrar aqui, selecionar esse item, depois ela tem que entrar aqui e selecionar esse item, depois ela tem que entrar aqui e selecionar esse item. Lá não, tá combo casal, ela vai entrar, só vai selecionar aqui quais espetinhos ela vai querer, ela já sabe dos complementos, você pode colocar a bebida para vender e pronto. Numa tela só, ela conseguiu resolver a dor dela de compra. Entendeu? Então é importante você sempre ter mapeado isso, tá? Para que para que você consiga oferecer melhores soluções e facilitar sempre a jornada do cliente dentro da sua loja, tá? Quais combos eu considero que são extremamente importantes, que toda loja basicamente deveria ter? Um combo promocional, que vamos dizer assim, seria para uma pessoa sozinha. Uma refeição mais uma bebida. Ou uma refeição, a bebida e uma sobremesa. Tem que ter. Às vezes você faz ali, dependendo da sobremesa que você for, você faz o combo assim, combo promocional. Compra a refeição, mais a coca e ganha sobremesa grátis. Porque às vezes a sobremesa tem um custo ali de R$ 2, R$ 3, só que você vende ela a R$ 8, R$ 9 ali, né? E você tem essa margem de desconto infinitamente maior do que se fosse diminuir o preço, de fato. Então, combo promocional, combo casal, combo família. Pronto. Isso aí tem que ter. Mas o combo família não sai muito, porque ele tem um valor um pouco mais caro. Mas é importante você entender que produtos mais caros, eles ancoram, é, eles ancoram produtos mais baratos. Às vezes o cara tá lá assim, eu vou comer demais, então o combo casal só não vai dar. Só que ele vê o combo família, por exemplo, o combo família é R$ 100 e o combo casal é 60, muitas das vezes ele vai pedir o de 60, porque ele vai falar, mas aí eu também não preciso de tanto, né? Então essas coisas, produtos mais caros são extremamente importantes para você ancorar o preço de produtos mais baratos. Tá? Um outro ponto aqui que me chamou a atenção, que eu tô até conferindo aqui, cara. Cara, você não tem um dos espetinhos que mais vende. Na verdade, dois espetinhos que mais vende no, no iFood de forma geral. Que é o quê? É, contra filé e fraldinha, tá?
Eu estou verificando aqui, mas não tem. E que é outro ponto? Aqui tá, espetinhos na brasa. O iFood, gente, ele é um jogo de detalhes. Então tudo importa. O nome da loja importa, o nome do item importa, o nome das categorias importa, a estrutura, né, a sequência dos itens, todas importam. Então aqui, sugestão, ao invés de carne de boi, coloca aqui no nome, espetinho de alcatra, né? Aqui, espetinho de lombo suíno, espetinho de costelinha suína, espetinho de panceta, né? Espetinho misto, espetinho de medalhão de aipim, né? Espetinho de kafta com bacon, espetinho de coração e bacon, né? Espetinho de bacon e queijo. Por quê? Porque o nome importa, certo? Espetinho de tulipa de frango, espetinho de kafta com queijo, espetinho de linguiça caseira, espetinho de linguiça apimentada. Por quê? O nome importa. Igual eu falei, o iFood é um jogo de detalhes, né? Que muitas coisas o, vão somando o, o resultado final da loja, né? Quando o cliente vai pesquisar, ele pesquisa espetinho. Aí você já tem espetinho no nome, espetinho na categoria e espetinho no item. Às vezes o cliente vai pesquisar lá, espetinho de alcatra, né? Só que aqui o nome do seu item tá carne de boi, entendeu? Então você tem que pensar em como que o cliente vai buscar um nome ali. Já vi muita gente falando, ah, e ele digita lá frete grátis, não sei o que. Cara, não digita, tá? Ele vai digitar o nome do produto que ele quer, certo? Então, importante vocês terem essa clareza e fazer esses ajustes nos nomes dos produtos de vocês. Eu já peguei muito restaurante mais requintado geralmente sofre com isso. Ah, às vezes tem lá risoto premium do não sei o que lá, né? Só que na verdade é um risoto de parmesão com filé mignon. No iFood é melhor instalar risoto de parmesão com filé mignon. Por quê? Porque é isso que a maioria das pessoas vão buscar. Então você tem que adaptar a realidade dos seus itens com a realidade do iFood, com a sistemática do iFood, como o iFood funciona enquanto ferramenta, certo? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Só um minutinho, porque senão eu vou perdendo aqui. É, puxar aqui. Vamos lá. Baseado no meu cardápio, alguma outra sugestão de nome? Pois não mexo com jantinha ainda. E sobre o hambúrguer, são salgados, não são hambúrgueres em si. Se você dá uma olhada, o nome do salgado é hamburgão, certo? Não, você pode colocar nosso espetinho, a casa dos espetos, entendeu? Ou sei lá, vamos supor que o seu trato tiver preço. Espeto bom e barato, alguma coisa nessa linha, certo? Exposição dos valores, categorias também tem que ser do menor preço para o maior, ou a categoria mais vendida para a menos vendida. MacGyver, né? Acho que é isso. Vamos lá. Eu sempre recomendo que as categorias mais baratas estejam no topo, né? O que geralmente acontece? Os produtos mais baratos também tendem a ser os produtos mais vendidos. Por quê? Porque chega mais cliente novo, principalmente em começo de loja, do que cliente recorrente. Então, o cliente novo, ele tende a gastar menos na loja, certo? Ele tende a gastar infinitamente menos na loja. E esse é um ponto. Então, você não pode assustar o seu cliente, certo? Mas você pode ter uma categoria promocional ali no topo e logo em seguida um top 3 mais vendidos, certo? Mas você precisa entender o perfil de cliente que chega na sua loja. Se você está tendo muita visita e a conversão está baixa, né, pode ser um reflexo disso, certo? Doce e açaí também seria interessante separar? Cara, a depender do volume da sua loja aí, seria bem interessante. Categoria de doce, sei que tem muita gente de doceria aí, tem crescido bastante, tá? Então talvez seja interessante separar. Pessoal,
lojas, né, eu já selecionei. Já falei, inclusive, no começo quais as lojas eu vou fazer, tá? Se é poucos dias com estrogonofe, está tendo boa saída. Desde que coloquei, tem saído pedido, inclusive de espetinho e estrogonofe junto. É igual eu falei, são comidas brasileiras, só que o espetinho tem mais perfil para noite e estrogonofe para janta. Só que estrogonofe, cara, já foi uns 3 anos o segundo ou terceiro prato mais vendido do iFood. Então ele vai sair mesmo. Estrogonofe é forte, parmegiana é forte, filé de frango é forte, né? Você só tem que ajustar isso aí de acordo com a sua operação. E aí, na minha cabeça, se você já faz estrogonofe, não tem por que você não vender arroz com os espetinhos, porque você já está fazendo arroz para estrogonofe, certo? Meu nicho é só churros, vendo somente churros e temos vários clientes através das promoções do iFood. Perfeito. Aí, ó, loja, batata recheada no pote, panquecas e nhoque. Na minha opinião, você está começando da forma mais difícil, selecionando produtos infinitamente mais difíceis de vender, né? Uma grande dificuldade que a gente tem, né, principalmente para loja nova, eu vejo que a galera tem o erro de escolher o produto. Gente, eu sou um cara extremamente prático, falei lá no começo, começa na boa. Qual que é a boa? A boa começa nos produtos mais vendidos, mais fácil. Ah, eu quero abrir uma hamburgueria. Cara, começa no hambúrguer, no pão, carne e queijo, pra você ter um produto isca, né? É, pão, hambúrguer, queijo cheddar, cebola caramelizada. Pão, hambúrguer, queijo cheddar e barbecue. Isso são os produtos que mais vendem. Ah, quero abrir uma pizzaria. Cara, pizzaria, 80% das vendas são moda da casa, franca tuperi, calabresa, portuguesa ou marguerita. Ponto. Então, vai nos produtos mais fáceis de vender. Adicional em todos os produtos, combo, caso você tenha uma variação de muitos produtos, sempre com os produtos mais vendidos. Não adianta fazer promoção de produto que não vende, vai continuar não vendendo. Estou com isso aí, meu desempenho nunca esteve tão bom em visita, e tem sacola, mas está fraco em concluídos. Não estou com taxa grátis. Com certeza, com certeza. Eu cuido de várias lojas, hoje eu tenho mais de 40 lojas sobre a minha gestão aqui. Taxa, ó, pra vocês entenderem, taxa grátis, tempo de entrega e preço são os principais fatores de tomada de decisão no cliente. Então, às vezes, pode ser, geralmente, queda de conversão muito acentuada é em relação à taxa grátis e em relação ao pedido mínimo, tá? Então, verifique isso aí. Talvez seja mais interessante você tirar a campanha inteligente e colocar uma campanha de taxa grátis só para novos clientes, tá bom? Isso aí, o MacGyver, em relação às palavras mais pesquisadas, eu tenho acesso porque eu tenho clientes, eu tenho canais dentro do iFood de consultores do iFood e tal. Então, assim, como alguns clientes meus são exclusivos do iFood, tem um nível de acesso diferenciado, eu acabo tendo essas informações, tá? Mas se você pesquisar as lojas que mais vendem no seu nicho e entender ali os produtos mais vendidos ali, é um bom começo para você entender. O que pode estar acontecendo quando incluo o complemento e coloco o valor depois que salva? O iFood está virando esse valor? Cara, provavelmente a configuração ali do seu cardápio está errada, né? Você tem que ver ou o produto final está zerado ou o complemento, entendeu? Tem que dar uma olhada nisso aí. Categoria um mês, comida brasileira, mas toque pedido. Tem que olhar configurações aí, como que tá, seu prazo de entrega, taxa, enfim. Sobre a taxa grátis, embutir no preço se entra na campanha inteligente? Depende. Talvez eu começaria, antes de embutir no preço, tenta uma taxa grátis só para novos clientes, tá? Respeito da taxa grátis, você irá explicar sobre isso em algum momento? Tem uma dificuldade em relação a isso, ou caso você tenha algum vídeo no YouTube que fale melhor sobre o assunto. Cara, pode mandar aí sobre taxa grátis que eu respondo, tá bom? Letícia, eu no seu lugar, o que eu faria? Eu não mexeria com nenhum desses produtos. Eu acho infinitamente mais difícil, todos esses produtos aí. Vai no arroz e feijão, sabe?
arroz, feijão e filé de frango. Arroz, estrogonofe, batata palha. Arroz, filé de frango e salada. Arroz, bife parmegiana e batata frita. Isso aí vai mudar sua vida aí. Ah, mas eu não quero mudar o produto. Então vai ser mais difícil sua vida. Estou sendo 100% transparente. Estou com promoção taxa flexível, taxa grátis para os primeiros clientes. Mesmo assim, não toca todos os dias. Gente, hoje não é tão fácil construir uma loja dentro do iFood quanto era, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu abri minha loja em 2021. Porque tem mais concorrência, tem mais lojas consolidadas, né? Muitas das vezes você vai ter que trabalhar com preço abaixo, né, do que você tem para conseguir captar cliente. Uma coisa que é importante vocês entenderem é que cliente você precisa comprar esse cliente, entendeu? Muitas das vezes você vai ter que sacrificar a margem para isso. O que mais vale a pena? Entrega própria? Cara, eu nunca recomendo entrega do iFood, tá? Por que que eu não recomendo? Porque o iFood, por contrato, ele garante entregadores, disponibilidade de entregadores para as maiores lojas. McDonald's, Burger King, Habib's, enfim, para as maiores marcas, né? Por quê? Porque essas lojas têm um alto volume, né? E, e eles não podem fechar essas lojas, certo? Isso é cláusula de contrato dessas operações. Então, o que que acontece? Quando você tem o plano de entrega, por exemplo, choveu, cara, o iFood vai começar a reduzir o seu raio até a fechar a loja, porque ele tem menos entregador disponível, ele não pode arriscar ter um pedido seu e não conseguir entregar. E ele ainda precisa garantir que essas marcas continuem operando, certo? Então, sempre recomendo que tenha entrega própria. Senão, nos dias que for para você mais vender, vai ser os dias que você vai menos vender. Minha loja tem batata recheada, lanches e açaí. Separa os três? Separa, tá? Separa. Tem dia que sai batata e lanche junto, por isso ainda não separei. Essa loja aí, Tainara, o que que você faz? Você vai pegar a categoria ali desses três que mais vende, né? E aí você começa pausando a que menos vende. Nunca faça tudo rápido, senão vai despencar, né? As visitas da sua loja. Então você vai fazendo isso gradativamente. Começa pausando os itens que menos vende. Por exemplo, vamos supor que é batata recheada. Então você começa pausando as batatas recheadas que menos vendem. Depois você pausa, por exemplo, os açaís que menos vendem. E aí, nesse processo, você vai abrindo outras lojas e vai fazendo essa transição, tá? Sobre taxa grátis, você acha que convém aumentar o valor dos produtos e investir em campanha inteligente ou colocar taxa grátis até certa distância e diluir o valor nos produtos? Tá. Sobre taxa grátis, vocês têm que entender que a taxa nunca é grátis. Ou o seu cliente vai pagar, ou você está pagando. E aí você precisa entender se o seu mercado, né? Por exemplo, no seu caso aqui, Renan, que vende produtos muito baratos, é um tanto quanto complexo a depender do cenário do seu mercado aí. Você tem que ver. Ah, será que seu público vai pagar R$ 18,90, por exemplo, num espetinho, né? R$ 21,90 num espetinho? Entendeu? Por isso que é importante, igual eu falei aqui, você ter uma estrutura de venda dentro dos itens, ter combos para você puxar o ticket médio para cima, para que você consiga diluir de forma mais leve, né? Porque a gente sempre tem que tomar cuidado com o preço, o quê? Subir o preço em relação ao mercado, está com preço acima do mercado, certo? Para você não ficar competitivo e também você não pode sangrar. Então, é importante, e toda subida de preço faz ela de forma gradativa, tá? Faz ela de forma gradativa, não faz ela de uma vez, não. Ah, você precisa subir R$ 5, sobe R$ 2 hoje, espera mais 2 dias, sobe mais R$ 2, espera mais um dia, sobe mais R$ 1. Entendeu? Por quê? Porque toda vez que você mexe em preço, toda vez que você mexe em fotos, toda vez que você mexe em nome do item, são coisas sensíveis de produto. Então você não consegue. O algoritmo vai ler aquele item como se fosse um produto novo. Então você não pode nem mexer em todos os itens de uma vez e nem subir muita coisa de uma vez, certo? Aí, ó, isso é verdade. Já foi entregador e dia de chuva toca somente McDonald's, BK. É isso. É exatamente isso.
Para criar outra loja, é possível usar o mesmo CNPJ? Não, só contrato de exclusividade consegue isso. Brownie, um tipo de salgado, dá para ser feliz? Dá sim. Dá sim. Uma combinação boa é loja de salgado com loja de doce, tá, gente? Por quê? Porque um complementa o outro, tá? Só que você tem que tomar cuidado como que você vai configurar esse cardápio pensando nisso, certo? Então, assim, se minha loja é de doce, você vai ter, sei lá, duas opções de salgado no seu cardápio principal. Porém, dentro dos itens, você vende salgado dentro desses itens, certo? Como funciona a taxa grátis até R$ 9,99 quando está na campanha inteligente? Desconta R$ 5 mais os 9,90 no pedido só. Exatamente. Isso é um risco que muita gente corre, muita gente não sabe disso, tá? Minha loja vendeu bem no meu primeiro mês, que foi julho, depois foi caindo. Esse mês tive só 2 pedidos. Tem uma avaliação super boa. O que pode estar acontecendo? Você tem que entender um pouquinho o seu mercado, né? Ver se você fez outras ações. Em julho, quando foi seu primeiro mês, você divulgou a sua loja, né? Como que você fez? Que tipo de ação você fez? Você mexeu nos preços no decorrer desse tempo, né? Então, assim, tudo isso impacta diretamente no resultado da loja. Você tinha uma campanha e não teve nesses últimos meses. Uma doceria temos 60 itens. Acho que isso, com certeza. Não vejo por que ter 60 itens em nenhum tipo de loja. Nem comida japonesa, que tem muito complemento, nem pizzaria, que geralmente tem muito sabor. Não, não tem por que ter 60. Se você puxar o seu 80/20, aí você vai ver que 80% das suas vendas, é, 80% das suas vendas aí vão vir de 4, 5 produtos. Máximo 6, tá? Uma doceria deve vender vários itens, de, por exemplo, bolo, brownie, brigadeiro, etc. ou nichar. Doce, você tem que tomar muito cuidado, né? Você pode sim ter uma série de produtos assim, como bolo, brownie, brigadeiro, né? Vai da construção que você vai fazendo. O que que eu te recomendo? Não tenha muito de tudo. Você quer ter 4, 5 tipos de item? Beleza, tenha três itens de cada ali, entendeu? Porque você tem 5 tipos de item, três você já vai ter 15 itens do cardápio, certo? E aí você vai vendo, você vai testando. Não, beleza, eu coloquei bolo, brownie, brigadeiro e, sei lá, copo da felicidade. O que tá saindo mais é bolo e brownie. Então, toda vez que você for incrementar o seu cardápio, você incrementa primeiro o bolo, incrementa primeiro o brownie, certo? Tem como fazer um resumão sobre minha loja, revisar os pontos que precisam ser alterados? Cara, a gravação vai ficar disponível lá no portal. Então, depois você assiste e vê, tá? Porque tem muita dúvida e tal, senão vai passar 4 horas aqui, certo? Mas depois você assiste, vê certinho, vai pausando, vai anotando, a live vai ficar salva, eu vou deixar ela, eu vou manter ela lá no portal. Até as outras lives que eu já fiz, uns 15 dias atrás, estão salvas lá, tá? Os anúncios do iFood, a melhor estratégia é liberar na hora do pico, por exemplo, colocar o maior valor possível do clique. Cara, os anúncios, vocês vão ter muito cuidado com esses anúncios. Por quê? Porque o anúncio é uma ferramenta que ela gasta independente da venda, certo? Ela gasta independente da venda. Então você tem que ver se você está vendendo através dela. E eu nunca recomendo que você coloque muito orçamento. Sei lá, coloca R$ 30 por dia ali e aí sobe um pouquinho o clique. Mas eu só recomendo anúncio para quem tem um cardápio que converte pelo menos 12 a 15% ali, tá? Antes disso, dificilmente você vai ter um retorno considerável. Alexandre, já vou falar sobre isso aí. Só terminar de responder as dúvidas da galera aqui. Acho que já ficou claro. Vendo batata recheada R$ 34,90. Qual o preço coloca para o cliente comprar a segunda batata? Aí vai da margem que você tem aí, ó, Tainara, né? Você pode começar testando. R$ 29,90, né? Você quer ser mais agressiva? R$ 19,90. Ou você tem tamanhos de batata diferentes, você pode oferecer uma batata menor. Enfim, essas coisas. Então, a hamburgueria começou a ter pedidos de clientes de itens que não trabalhamos. Como cuscuz inserimos no cardápio, começou a ter saída. Só que são itens muito diferentes. Eu nunca recomendo isso. Por mais que saia um pedido ou outro, né? Principalmente no começo, que o algoritmo também não fez a leitura
da sua loja, certo? Ele não sabe quem são os clientes. Se você colocar produto lá, uma hora vai vender uma coisa, outra hora vai vender outra hora outra, certo? Quando seria vender vários itens. Já falei. Estoque desceu. Coloquei duas batatas estrogonofe, mais duas coca-lata e um combo. Vou fazer o teste hoje. Combinação boa, só que porém combo fica um pouco caro. Não, combo a gente geralmente não coloca no topo, não, tá? Mas você pode colocar uma batata estrogonofe mais uma coca-lata por um valor promocional, certo? Olha, eu já tive a arrogância de achar que sabia algo porque comecei do zero, mas já aprendi várias paradas, já melhorou minhas vendas. Tinha um cardápio extenso, isso atrapalhava. Cara, eu falo o seguinte, a humildade para ter conhecimento, ela cara, assim, vou te falar, talvez seja o fator que eu mais considero chave de sucesso em todas as pessoas que eu conheço. E eu falo isso desde o, vamos dizer assim, cara, desde o começo e desde as pequenas coisas. Por que que eu tô falando sobre, né? Porque, cara, perguntar para outras pessoas que já atingiram o que você almeja enquanto loja, muito provavelmente vai ser a coisa que mais vai te economizar grana, energia e trampo e tempo, saca? Porque acontece? Essa pessoa, você tem uma hamburgueria que vende 30 mil. Você conhece um cara que tem uma de 100. Esse cara já passou todos os problemas que você vai passar até você chegar em 100 mil, certo? Então, assim, eu recomendo enormemente que vocês perguntem e se aproximem muito de pessoas que, que já atingiram o que vocês buscam, certo? Que já conquistaram ou já têm o faturamento que vocês esperam ter, certo? Por quê? Porque essas pessoas, elas elas passaram esse caminho. E muitas das vezes é uma coisa assim, besta, sabe? Besta que vai mudar seu jogo. Às vezes é uma forma que você vai pagar um entregador, às vezes é uma, sei lá, às vezes é um fornecedor que ele vai te indicar, é uma forma como fritar o bacon, a chapa que você vai comprar, tudo isso vai te economizar tempo, tudo isso vai te economizar grana, né? Então, seja humilde o suficiente. Nada do que eu tô passando aqui, gente, não é porque eu me acho melhor, não. Só que eu tô nesse mercado desde 2018. Eu já tive alguns restaurantes, eu vendia mais de 10 mil pedidos por mês, né? Então eu sei um pouco e eu convivo com donos de restaurante. Minha vida é em volta de restaurantes. Se eu estou falando aqui, estou falando de pratos, eu tenho o sonho de vender igual a menina, nhoque, panqueca, batata recheada, enfim. Beleza, você pode manjar muito nisso. Só que eu estou aqui para fazer vocês vender, certo? De uma forma extremamente prática e direta com o que eu sei que funciona. Se eu achasse que batata recheada era melhor do que parmegiana para vender, eu falaria para vocês, eu não ganho nada com isso, certo? Então, assim, pensem nisso, otimizem o cardápio de vocês, tá? E pensem sempre, eu sempre falo, pensa na bola boa, né? Quem vende doce? Galera gosta de quê? Coisa de morango com Nutella, ninho com leite condensado, enfim, a galera quer isso, a galera gosta disso. Quem vende pizza? O pessoal quer comprar o quê? Pizza de calabresa, pizza de frango catupiry, pizza de moda da casa, pizza quatro queijos, é isso. No máximo seis, sete, oito sabor. Quem vende açaí? Galera, açaí é vendido com leite ninho, leite condensado, paçoca, ovo maltine, entendeu? Vai nas bolas boas que a vida de vocês aí vai ser infinitamente mais fácil. Né? Eu atendo dono de restaurante o tempo todo, nas empresas que eu tenho de prestação de serviço, e chega para mim casos o tempo todo de pessoas que, que não têm experiência no negócio, que começam o negócio e nem sequer pesquisam o básico sobre o negócio ali, certo? Galera,
Nós estamos encerrando aqui e aí eu vou deixar para responder o Alexandre aqui, porque ele solicitou, né, ele falou que queria um acompanhamento mais próximo e tudo mais. Eu vou deixar um link para vocês aqui, para quem quer um trabalho mais individualizado, para quem quer uma linha mais personalizada para sua loja diretamente comigo. Vou deixar aqui o link no formulário, depois à tarde também mando no grupo. Vocês preencham, quem tiver interesse, que eu entro em contato com vocês, tá? É bem simples. E essa live vai ficar salva, certo? Vou deixar ela disponível para vocês. Às 15 temos outra live onde eu vou analisar a loja da. Deixa eu puxar aqui. A loja que eu domino, gente, que é massas. Massas da Agi, massas caseiras, certo? Mas quem que tiver interesse em um acompanhamento mais personalizado, diretamente com a loja de vocês aí, preencha esse formulário, tá? Tem mais informações lá e eu sigo à disposição. Quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @o Brabo do Delivery, né? Posto conteúdo diário, tem informações ali sempre relevantes para vocês, parcerias e tudo mais. Fechou? Obrigadão pelo tempo de vocês. Tamo junto aí. Muitíssimo obrigado por pela companhia aí. Ajudem a divulgar meu trabalho aí e tamo junto também. Beleza? Valeu demais. Forte abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima.